Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente constrói um gráfico de pirâmide etária no Excel, e eu vou dar uma segunda dica também que é bem interessante nesse vídeo, que é como que a gente consegue somar a partir de uma base, nesse caso aqui eu tenho uma base de funcionários com o gênero e a idade, como que eu consigo somar o enquadramento da idade, né? Sendo do sexo masculino ou feminino, como que a gente faz essa soma. Mas primeiro, a gente vai mostrar como é que monta o gráfico, ok? Então, o gráfico aqui, eu já tenho que estar com essa informação disposta, né? Que seria com as faixas etárias aqui já definidas e qual que é a quantidade de pessoas que eu tenho do sexo masculino e qual que é a quantidade de pessoas que eu tenho no sexo feminino para cada uma dessas faixas de idade. Então, para montar esse gráfico, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é adicionar uma coluna aqui a mais. Eu vou colocar aqui como M, porque ela vai ser a quantidade do sexo masculino, tá? E aí eu vou transformar esse valor em negativo. Para fazer isso, eu vou fazer igual, vou pegar esse valor e vou multiplicar por menos 1. E agora eu vou arrastar para as demais linhas. Agora eu vou selecionar todo esse intervalo e vou inserir um gráfico de barras. Vamos vir aqui em inserir, na opção de gráfico, e vou colocar esse barras 2D, certo? Já montou esse gráfico para mim. Agora eu vou clicar com o botão direito no meu gráfico, vou vir em selecionar dados, e aqui eu tenho as três séries, né? Esse M é essa primeira coluna, esse F é do sexo feminino, e esse M é esse que eu acabei de adicionar como negativo. Então eu vou remover essa primeira coluna. Vou vir aqui selecionar e clicar em remover. Agora eu confirmo com um OK. E se a gente observar, eu estou com o gráfico selecionado, ele já não está mais considerando essa informação. Eu fiz isso para que o gráfico fique mais adequado, trazendo informação de um lado para feminino e do outro para masculino, tá? Então, aqui no meu gráfico, como que ficou a pirâmide? Na cor laranja está os dados referentes à quantidade do sexo feminino, e aqui na cor cinza está o masculino. Vamos só adequar essa cor, eu vou selecionar aqui essas barras cinzas, vou vir aqui em formatar e vou mudar a cor aqui para azul. E as barras em laranja eu vou selecionar e vou formatar também na cor aqui, cor de rosa, para ficar mais visual. Observe também que tem um deslocamento entre uma barra e outra, né? E como que a gente faz para alinhar isso? Que assim, do jeito que tá feio, né? Então eu vou clicar aqui em qualquer uma das barras com o botão direito e vou vir aqui em formatar série de dados. Ele trouxe para mim a formatação da série de dados. Observe que tem que estar aqui como formatar série de dados e embaixo eu vou vir na opção da série, onde tem esses grafiquinhos aqui. Se estiver muito extenso, você não consegue ver essa barrinha, então você pode aumentar aqui para conseguir mover essas barrinhas aqui. E eu vou vir nessa primeira opção, que é a sobreposição das séries. Então, conforme eu vou aumentando essa porcentagem, observe que lá no gráfico está alinhando as minhas barras. Agora ficou alinhado. A opção de baixo, largura do espaçamento, também define a largura das minhas barras. Eu posso deixar ela um pouco mais grossa aqui, que fica mais visual também legal. Aí ficou já com cara de pirâmide etária, né? Um outro ponto interessante de a gente fazer é remover esse eixo aqui que está mostrando as faixas, né? Tirar ele de cima do gráfico, trazer aqui talvez para a esquerda. Então, para fazer isso, eu vou clicar com o botão direito em cima desse eixo e vou vir em formatar eixo. Novamente, ele traz para mim essa janela lateral. E aqui em formatar eixo, eu vou procurar pela opção de rótulo. Ela também está aqui na opção do gráfico, nesse último ícone, e aqui dentro de rótulo. Em rótulo, você vai procurar por posição do rótulo. E aqui nós vamos selecionar a posição inferior. Então, ele vai remover aqui de cima do nosso gráfico. E aí já ficou mais interessante para a gente analisar aqui a nossa pirâmide. Um outro ponto que é legal é a gente remover essas barras que estão na vertical. Eu vou selecionar elas e vou deletar. Vou deletar também esse eixo aqui abaixo, vou remover ele e vou adicionar barras horizontais para mim conseguir ver melhor esse alinhamento aqui, né, da informação. Então, vou selecionar o meu gráfico e vou vir aqui em Design do gráfico e adicionar elementos do gráfico aqui. E aqui eu vou selecionar a opção de linhas de grade e vou pegar aqui as linhas na horizontal principal, tá vendo? Aqui eu já consigo ver melhor, 65 mais, ele já está enquadrado. De 56 a 65 está nessa informação. Ela não ficou tão alinhado, dá para melhorar esse alinhamento aqui. Vou só voltar aqui um pouquinho para ajustar um pouco melhor esse nosso alinhamento. Acho que agora ficou legal. Ficou melhor. Está bem alinhadinho agora. E agora, para finalizar,
eu vou adicionar os rótulos, né, para a gente saber quanto que contabilizou para cada uma dessas faixas. Então eu vou clicar com o botão direito em cima da minha barra e vou vir em adicionar rótulo de dados. E aí ele já trouxe para mim aqui para mulher, né, para feminino, ele contou uma pessoa com 65 anos, 4 de 56 a 65 e 12 de 46 a 55 e assim por diante. E vou fazer a mesma coisa para o sexo masculino. Vou clicar com o direito e vou vir aqui em adicionar rótulos. Porém, observe que ele trouxe para mim aqui os rótulos com os números negativos, né, a forma que está aqui na minha tabela de origem. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima desse rótulo, vou vir aqui em formatar rótulo de dados. E aqui nessa opção, eu vou selecionar a opção de valor a partir das células, porque eu vou informar para o meu gráfico a partir de quais células que eu quero preencher essa série. Então, eu vou selecionar aqui essa opção e eu vou passar esses dados em positivos, tá? Vou confirmar aqui com um OK. Se a gente observar agora, ele está trazendo tanto o dado positivo quanto o negativo. Daí eu volto aqui nessa minha opção e removo essa opção de valor aqui, ó, e fico somente com o dado na informação positiva. Ok? E aqui está então, né, pessoal, o nosso gráfico de pirâmide etária pronto para você utilizar em seus relatórios, naquilo que for necessário. E para finalizar então esse vídeo, eu só vou mostrar para vocês como que a gente consegue somar, né, a partir de uma tabela de dados, o enquadramento de cada um desses funcionários. Por exemplo, eu quero somar aqui, eu vou remover essa informação de 11, então eu quero somar aqui na minha tabela quantas pessoas do sexo masculino têm a idade de 18 a 25 anos. Para fazer isso, eu posso utilizar a função conte_ces no plural. Eu vou por aqui conte.ces no plural, abro o parênteses, vou selecionar aqui o intervalo, tá, da minha tabela. Qual o intervalo que eu vou selecionar primeiro? Bom, primeiro eu posso contar quais são com a letra M. Então, eu vou selecionar a coluna C, ponto e vírgula, e entre aspas duplas eu passo a letra M, ponto e vírgula. Então, ele vai contar primeiro com a letra M. Agora, eu vou passar mais um intervalo, que é o intervalo de idades. Vou selecionar a coluna D, ponto e vírgula, e qual o critério que eu quero buscar aqui nesse intervalo de idades? Eu quero procurar por pessoas que sejam maior ou igual a 18 anos. E quando eu preciso passar essa comparação lógica para o Excel na fórmula, eu passo entre aspas duplas também. Olha só, aspas duplas, eu coloco maior ou igual, fecho a minha aspa dupla e vou concatenar com um E comercial. Vou juntar essa informação com o valor que eu quero comparar. Nesse caso, é o 18, né, de 18 anos. Então, o que na coluna D for maior ou igual a 18 anos, ponto e vírgula. Esse é um critério. Agora eu preciso passar o outro critério, que é menor ou igual a 25. Como que eu faço? Seleciono o intervalo de datas novamente, ponto e vírgula, coloco aqui entre aspas duplas, menor ou igual, fecho aspas duplas, uso o E comercial para concatenar e coloco a idade de 25 anos. Então agora eu estou filtrando praticamente o quê? Pessoas que têm a letra M, que são maior ou igual a 18 e menor ou igual a 25. Vou confirmar com Enter e ele contou aqui somente 2 pessoas, que é o que de fato tem na minha tabela. Então é assim que você faz a soma para cada uma das faixas etárias aqui no critério de masculino ou feminino. Certo, pessoal? Esse foi o nosso vídeo. Se você gosta de Excel, na descrição desse vídeo tem o nosso curso de Excel completo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.